convido agora a quarta candidata dessa sabatina, do dia 30 de outubro. São 11 horas e 12 minutos. Convido agora a candidata Janiele Nunes e Silva, OAB 31.145. Quem vai arguir a candidata Janiele são os conselheiros Leonardo Camelo e a conselheira Gorete Soares. Vou sortear agora o tema do conselheiro Leonardo Camelo. O conselheiro Leonardo Camelo vai arguir a candidata Janiele Nunes a respeito do tema 10, manifestação oral da advocacia após o voto do relator quando do julgamento dos processos judiciais. Tema 10. E a conselheira Gorete Soares, em seguida, arguirá a candidata Janiele Nunes a respeito do tema 7, custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. De início, candidata Janiele, eu gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência se apresentar em até 3 minutos. Posso começar? Por favor. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, em nome do Dr. Leonardo Aguiar. Gostaria de cumprimentar todos os advogados aqui presentes e todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão ver esse vídeo, em nome da doutora Maria Gorete. Caros colegas, meus 15 anos de advocacia, minha história, ela, na verdade, é resultado de tudo que eu vivi ao longo desses quase 40 anos. Minha história começa lá no sertão do Pajeú, na cidade de Carnaíba, de onde eu vim para cá para estudar. Começa com os desafios que eu conheci desde nova, quando perdi mamãe aos 3 anos de idade, de forma repentina. Aprendi desde cedo que a vida às vezes leva, mas da mesma forma devolve, e me devolveu me dando uma avó que hoje tem 94 anos e fez o papel de mãe 2 vezes e cuidou de mim. E se hoje estou aqui, estou graças a ela. Um pai extremamente presente que fez absolutamente tudo. Eu sou resultado de pessoas que acreditaram que, através da educação, você pode mover caminhos, você pode demover obstáculos, e esses obstáculos, graças a Deus, foram através da educação. Em um país com tanta desigualdade como o Brasil, muitas vezes você poder sonhar é um grande privilégio. Enxerguei na advocacia, na verdade, uma grande oportunidade de vida, de mudar a minha vida, de mudar a vida da minha família e mudar, sobretudo, a vida das pessoas para as quais eu fosse trabalhar. Consegui. Tenho muito orgulho de dizer que, através do meu trabalho, inúmeras pessoas foram indenizadas, seja finalizando o processo, seja em mutirões de conciliação, na verdade, trabalhando arduamente como advogada militante. Fiz minha graduação na Universidade Católica. Eu, depois de lá, fiz algumas especializações. A mais recente fiz de recursos e precedentes na Faculdade Luiz Mário Moutinho. Tenho cursos de conciliação, mediação e arbitragem pelo CNJ e pela Justiça Federal. Voltei recentemente para a Universidade Católica para matar a saudade, para fazer o mestrado. Fui bolsista do PIBIC, atuei no Tribunal de Contas, fui servidora pública, técnica fazendária e atuei durante 5 anos na Justiça Federal. Tenho muito orgulho, inclusive, de conhecer o outro lado do balcão, como tenho dito nas visitas, nos escritórios que eu passo. E depois saí, pedi exoneração para advogar, para ser advogada no escritório, que hoje eu sou sócia, e que tenho muito orgulho também de dizer que um dia fui estagiária. Eu enxergo nessa eleição do 5º uma oportunidade da classe de escolher alguém que seja militante de verdade. Me orgulho de dizer, inclusive, que sou essa militante, que gastei muita sola de sapato em inúmeros fóruns, atuei em mais de 40 comarcas. Muito antes de ser candidata, minha advocacia tinha abraçado o Estado. E quero agora dizer a vocês... Agradeço as suas palavras iniciais e passo agora a palavra para o conselheiro Leonardo Camelo formular suas indagações. Doutora Janiele, bom dia. Bom dia, doutor Leonardo. Doutora Janiele, é muito comum nas cortes haver a determinação regimental de que
Primeiro será feita a sustentação oral do advogado ou da advogada e somente posteriormente haverá o voto do relator. E esse tipo de sistemática, por muitos, é questionado, porque entendem que seria uma afronta para a defesa, contraditório. Eu gostaria de entender qual é a visão da candidata Janiele a respeito dessa sistemática, se na sua visão ela é positiva ou negativa, e o que é que você vê de ponto celeumático, se existe, e, dependendo da sua opinião, se a futura desembargadora Janiele, caso seja escolhida, enxerga a possibilidade de dialogar com os pares para uma mudança regimental, uma mudança sistemática, de modo a permitir a sustentação oral após o voto do relator. Candidata, Vossa Excelência vai ter 3 minutos para responder a pergunta. Ok. Doutor Leonardo, esse é um dos compromissos, inclusive, que eu já divulguei na internet, depois de inúmeras sustentações que eu fiz, não só no Tribunal de Justiça de Pernambuco, como em outros tribunais. Eu acho que se fosse apresentada a proposta de voto para o advogado com 24 horas ou com 1 hora de antecedência da sessão de julgamento, o advogado teria, na verdade, como se preparar. Vi inúmeras sessões de julgamento em que o advogado sustentava durante 15 minutos, mas não falava especificamente sobre o ponto que fazia ele perder. E eu acho que o mais viável para a advocacia seria apresentar. Não é uma coisa que nunca foi feita, isso já é feito, inclusive, em 2 turmas do TRT, na 2ª e na 4ª, no STJ na 1ª turma. Então, não só me comprometo, como é uma coisa que eu tenho defendido dentro dos escritórios onde eu tenho visitado, que eu acho que a forma mais justa era o conhecimento para o advogado, inclusive, às vezes, ver que a discordância no voto é com relação a um ponto mínimo e que não vale a pena fazer aquela sustentação ou ter como se preparar para falar justamente sobre o ponto que vai fazer com que ele perca o julgamento ou que vai ter um voto negando o provimento. Senhor presidente, eu me satisfiz com a resposta, foi precisa. Candidata, Vossa Excelência tem mais 2 minutos para abordar ainda sobre a mesma temática a fala que desejar. Dentre os escritórios que eu visitei, um deles me questionou com relação a como é que poderia ser feito isso, que isso é uma questão do regimento interno, né? O regimento interno teria que ser alterado. Acho que o representante do 5º, dentre as coisas que se espera, é que seja um ativista administrativo e que vá suscitar determinados pontos que vá melhorar para a classe. Então, já digo de público, inclusive para as pessoas que não estão assistindo agora, mas que vão assistir na frente, que me comprometo de fazer esse pedido perante o tribunal, que eu acho que é uma forma do advogado ter como defender o seu cliente de forma ampla e da forma mais precisa possível. Obrigado, candidata, pela administração do seu tempo. E passo a palavra agora à conselheira Gorete Soares para indagá-la sobre o tema 7. Custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Prazer estar arguindo a colega. Custas é sempre um problema difícil, né? Os jurisdicionados que o digam, né? Muita gente vê a questão das custas como o impedimento de acesso à justiça, né? A limitação desse acesso. E Pernambuco tem uma das custas mais caras do país, então, lógico, isso é uma decisão legislativa, que o judiciário participa, mas justamente pelo fato do judiciário participar, nós gostaríamos de saber, eu gostaria de saber da colega, de que forma a colega, junto aos seus pares, poderia ou pode ou pretende agir em relação a essa problemática das custas para garantir o livre acesso à justiça ao nosso povo. Vossa Excelência tem 3 minutos para responder a pergunta. Obrigada. Doutora Gorete, eu concordo com a senhora, matéria legislativa e que passa pelo judiciário, e a gente sabe que é um tema que tem que ser trabalhado, na verdade, em vários âmbitos. Eu compreendo, na verdade, que a questão das custas, se elas forem muito altas, elas diminuem o acesso à justiça, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Muitas vezes, o valor para se executar, o valor que o advogado tem para executar, tanto para ele quanto para a parte, dependendo do valor, as custas inviabilizam. Eu acho que tem que ser tratado como matéria de ordem pública, como uma questão de interesse da sociedade, tem que ser debatido, porque o acesso à justiça tem que ser ilimitado e não o contrário, das pessoas deixarem de ajuizar as ações em razão de não poderem. Acho que, inclusive, é um tema que caminha ao lado da questão da justiça gratuita, porque, dependendo do valor, muitas pessoas vão tentar, na verdade, pedir a justiça gratuita para que não pague as custas. Elas não podem
ser inviáveis de uma forma que as pessoas digam não tenho como pagar e vou tentar uma justiça gratuita incabível. Então, tenho me comprometido e quero me comprometer aqui na frente de todos. Acho que é um tema que precisa ser debatido e que o tribunal precisa analisar de forma que as partes paguem e não o contrário, que se utilizem disso para pedir a justiça gratuita. A conselheira Gorete está satisfeita, e aí eu devolvo a palavra para Vossa Excelência, a candidata Janiele Nunes, para que possa apresentar sua réplica aí no prazo de 2 minutos, a respeito ainda da mesma temática, se quiser. Sempre que tem um tema sensível, né, como esse, que é a questão das custas. Perdão, 2 minutos. Vossa Excelência está com a palavra. Sempre que tem um tema sensível como esse, que é a questão das custas, é preciso que os interesses todos caminhem ao lado, né? O caminho da sociedade, o interesse do Estado. Então, é preciso ter muito cuidado na questão do debate, mas não se pode, como falei anteriormente, quero reafirmar, que as custas inviabilizem o acesso à justiça e que as partes não tenham como ajuizar uma ação ou, às vezes, executar um valor em razão das custas muito altas. Obrigado, candidata. Eu vou agora sortear uma pergunta do público para ser indagada a Vossa Excelência, que terá 2 minutos para responder. A pergunta é do advogado Leonardo Saraiva, OAB 24034, a respeito do tema 9. Qual a sua opinião quanto ao tema 1255 do STF, em que se questiona se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa deve ser aplicada quando dos valores da condenação da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes? Qual a sua opinião quanto ao tema 1255 do STF, em que se questiona se a fixação dos honorários por apreciação equitativa pode ser aplicada quando dos valores da condenação da causa ou do proveito econômico? Eu acho que eu tenho só um minutinho. Eu já tenho um tema aqui, e eu já vou encaminhar a pergunta para a candidata juntamente com o tema 1255 do STF. Ok, candidata? Ok. Vossa Excelência terá 2 minutos para responder essa pergunta. A questão dos honorários eu acho que é mais um ponto sensível e que principalmente é muito importante para a classe. Eu sempre que discuto sobre esse ponto, eu digo, eu vou cumprir exatamente o que diz o novo CPC. Eu acho que o artigo 85 é muito claro no que se refere aos honorários tanto da advocacia privada quanto da advocacia pública. A gente sabe que inúmeros tribunais não aplicam o artigo, que muitos tribunais, em razão ou da condenação irrisória ou da condenação em valor altíssimo, começaram a criar regras. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Eu acho que é importante que o código seja aplicado, é importante que o código, na verdade, seja seguido. E, quando o artigo 85 foi pensado, me parece muito abrangente com relação a todos os pontos, com relação a todos os valores que devem ser, inclusive pontuando quais são os percentuais mínimos, quais são os percentuais máximos, quais são os valores da causa com relação à advocacia pública, estabelecendo limites. Então, o meu compromisso é de cumprir exatamente o que prevê o Código, de aplicar o artigo 85 e de respeitar, na verdade, o direito dos advogados. A gente sabe que os honorários são uma questão alimentícia e que é preciso respeitar a classe e o seu trabalho. Muito obrigado, candidata Janiele. Vossa Excelência agora vai ter 1 minuto para as suas considerações finais. Começo? Por favor, Vossa Excelência pode começar. Uma das maiores honras que eu posso ter na minha vida é figurar a lista Sêspula, votada pela minha classe, votada pelos advogados de todo o Estado. Eu quero aproveitar para pedir a cada um dos presentes e que vão ver esse vídeo, para ser um dos 6 votos, para contar com o voto, com o apoio e com a confiança de vocês. E quero reafirmar o meu compromisso com a advocacia de todo o Estado, das 4 regiões, de todos os lugares por onde eu trabalhei,
Peço humildemente o voto de vocês no dia 18, que vocês votem em 13, e peço o apoio de cada um dos colegas advogados. Muito obrigada. Agradeço, candidata Janiele Nunes.